qual era a pergunta sobre anjo, Paquito? É alguma coisa que ele já falou ou completa? Era mais ou menos sobre o que ele falou, que o Ricardo ele perguntou se os anjos são sempre bonzinhos ou se eles podem ser maldosos. Então, basicamente o que ele falou Nem mesmo. uma coisa nem outra. Eles são robotizados. Eles obedecem. Não tem vontade própria. Não, não tem. Agora sim, eu não sou, entre aspas, candidato a ser dono de verdade e longe de mim querer impor ou tentar convencer quem quer que seja. Eu conheço muita gente maravilhosa que produziu livros maravilhosos aonde pontuam crenças em anjos, tá certo? Isso pode ser real, sim. Ah, é? Por quê? Porque ao longo de todos esses milênios, muita coisa foi acontecendo e continua acontecendo. E assim, ninguém sabe de muita coisa, não. Ou, sendo muito mais correto, ninguém sabe de porra nenhuma. Eu menos ainda. Nós precisamos aprender a colecionar incertezas, possibilidades. Qual é o drama da gente? É que todo mundo pensa que é dono da verdade. Exato. Aí, então, assim, como todo mundo pensa ser dono da verdade, ninguém procura mais a verdade, porque a verdade tem que combinar com a minha verdade, senão eu já fico chateado, triste. Então, na hora que eu falo desse jeito, eu termino sendo desagradável com muita gente que curte a angeologia, a ciência dos anjos, ou que Toda acredita aquela em anjos. hierarquia, né? E assim, eu só estou dizendo que isso é passível de ser tremendamente real. Porque, além da visão humana, esses seres eles se enquadram naquilo que nós humanos acreditamos, ou por respeito, ou porque eles são dementes e não sabem o que fazer da vida deles. Aí vestem desculpe a redundância, as vestimentas que nós humanos criamos. Vou dar um exemplo bem rápido. Posso? Claro. Em 1994, eu me lembro bem disso, eu estava ainda escrevendo, sem saber que eu estava escrevendo livros, né? Eu estava com os amigos espirituais de madrugada, escrevendo, e de repente eu escuto um barulho surdo os espíritos se afastam e dizem, você está recebendo, a gente vai parar que você está recebendo uma visita bem especial. Aí eu me concentro assim um pouco, quando eu sinto um bater de asas dentro do meu escritório. Eu morava Sente um movimento de ar. de ar. Aí vejo um ser com plumas e asas. Eu digo, putz, eu estou ficando maluco. Aí esse ser disse, não, eu sou Tom Teltan, nunca esqueci. E assim me visto, não, e assim me invisto perispiritualmente em respeito e em amor aos meus pares humanos. Por quê? Aí ele me contou a história dele. Ele foi lá para escrever comigo algumas coisas, coisa que eu nunca publiquei, por sinal. Aí ele disse, há muito tempo atrás, há uns 2.000 anos atrás, o meu espírito foi designado para ser guia ou ajudante de aldeias incas, ou anteriores aos incas que viviam aqui na América Latina. E todas aquelas tribos rezavam para um deus pássaro. E eu comecei a exercer a função de recolher as preces deles para levar para níveis espirituais mais altos. Mas em respeito à pureza e à simplicidade daqueles humanos, eu comecei a me deixar investir de acordo com a forma pensamento e a forma imagem que os humanos tinham a respeito do Deus pássaro que eles imaginaram. E eu então apropriei a ideia deles e me visto assim em homenagem à crença deles. E até hoje trabalho, ele dizendo, isso foi em 1994, até hoje eu trabalho com as aldeias da América que são herdeiros dos Tiahuanacos, dos Incas, Aztecas, Maias. Então, assim, eu estou só querendo dizer que muitos seres, para além da condição humana, se investem das formas de pensamento que os humanos emitem numa espécie de respeito. Entendi. Ou seja lá de que Os relação humanos for. esperam um tipo de imagem e eles, para facilitar,
se parecem com essa imagem que os humanos esperam. Isso, então assim, os anjos podem fazer algo parecido. Eu estou aqui falando sim, sim, não, não. Estou só dizendo que a gente tem que colocar vírgula. Mas o fato nas de serem coisas. bons ou maus, então não existe isso. Olha, na minha, eu tive que lidar com esses seres. E aí? O que você sentiu? Totalmente frios. Frios? São bonitos, tá certo? Mas assim, Desprovido de... sorriso, zero. Bom humor, senso de humor, Mas zero. não são assustadores, assim, Não, o jeito de falar, né? não. Porque na Bíblia tem muitos encontros que relatam como assustadores, né? Assim, uma coisa que... Não é bem assim. Se você olhar a vida de Elias, de Ezequiel, você vai ver que eles dizem que se encontram com máquinas, mas chamam de figuras com vários olhos, bababá. Mas a turma chama de anjo. Entendi. Mas não é O anjo. que poderia ser? Naves. Naves mesmo? Sim. Carruagem? Do jeito que hoje em dia a gente tem várias coisas voando aí Eles que a falavam gente que eram chama de carruagens, OVNI. sei. Eram objetos não identificados, ele coloca um significado. E um ou outro chama aquilo de anjo. Tá? Mas não é. Então, assim, anjo mesmo, só a partir de Daniel, na época do cativeiro da Babilônia, ele chama de Rafael, de Gabriel, ele dá nome aos anjos. Sim. E em tempos mais recuados, há descrições também de que viam entes que ajudavam Deus, ou seja, ajudavam Javé, que assim era tido como anjos. Não é? Mas assim, não é muita coisa na Bíblia. A Bíblia não fala muito discretamente disso. Existe alguma profecia, alguma coisa que foi revelada a você sobre o fim dos tempos, ou alguma coisa próxima ou não? Não. Que é meio uma obsessão, né, dos humanos. Existe sempre... algo muito pior. O quê? Eu achei que não, uma resposta boa. Mas como assim? Não há notícias boas para nós humanos. Mas você acredita que vai haver um final, um tipo de apocalipse para esse mundo? Não, Qual que é a ideia? Não. A ideia que, infelizmente, eu trato ao longo de 30 anos de colecionar fracassos, equívocos, porque eu sou bom nisso, mas pelo menos, em assim falando, eu sou honesto comigo mesmo e não me prendo a resultados. O que nós vamos ter que confrontar é porque nós nos imbecilizamos a tal ponto como seres racionais que nós deixamos acumular todos os problemas em todas as áreas da vida na esperança de que no final Deus resolve tudo. Se houve algo na história humana que apequenou o ser humano, é o modo como a gente acredita em Deus. Eu penso que há outras maneiras, muito mais adultas e decentes, e que me homenageiam a Deus. Mas esse tipo de crença em Deus que foi imposto à humanidade é uma vergonha para a gente, e penso que é vergonhoso para ele também. De um Deus pessoal? De um Deus pessoal, de um Deus que é mordomo das nossas vontades, nossos caprichos. Isso tudo é ridículo. Nós usamos tão mal a ideia que a gente faz de Deus, que se eu estou num avião, o avião cai e eu escapo, eu digo graças a Deus. Isso é o aparentemente normal. Mas assim, e o resto? É. O cara que faz o gol da vitória agradece a Deus e o time que perdeu. Então, assim, isso é um mau uso, é um uso simplório, na verdade é uma falta de respeito. A Deus? Na minha lógica. Por quê? Porque se o avião cai e eu escapo, a minha primeira atitude como ser humano, claro que é de ficar feliz porque eu escapei. A segunda é solidariedade com quem morreu. Se você perde essa noção, mas Deus gosta tanto de mim que ele me livrou dessa e ferrou. Isso é indigno. Quem está do outro lado fazendo isso, se alguém fez isso, não é um Deus. Porque nem eu faria isso, nem você. E nem essa pessoa que está pensando isso. Mas nós somos levados a usar esse tipo de situação e o mundo inteiro usa. E isso que eu estou dizendo, muita gente que está escutando seu programa vai ficar pé da vida comigo, porque isso
mexe, Claro. fere a sensibilidade delas, porque está todo mundo viciado nisso. Deus, que minha filha passe no vestibular. E os outros? Sua filha estudou. Jesus, ou seja, a gente corrompe Deus, Jesus, com os nossos caprichos, as nossas necessidades. Não, mas eu tenho fé, Jesus responde. Então, assim, Rogério, lá atrás, quando eu comecei a homenagear a minha racionalidade, ou um pouco dela, né? E mesmo sem eu ter certeza de coisa alguma, mas eu cheguei para esse Deus, eu digo a Deus, seja lá você quem for, mas assim, cara, em respeito a você, em respeito à minha tentativa de ser digno, porque eu acho indigno ficar enchendo o seu saco, se eu que sou pai inferior, infeliz, humano, qualquer coisa que meus filhos ou qualquer pessoa precise, se eu puder, eu faço sem que ninguém me peça. Então, eu imaginar que eu tenho que pedir para você, assim, isso é um desrespeito à sua figura, eu não vou fazer isso. Então, estou dizendo aqui, para eu não ficar sofrendo, a partir de hoje eu não vou lhe encher mais o saco. Não pedir mais nada. Não vou pedir nada a você. Também não vou lhe agradecer nada, porque eu não acho que isso aqui esteja à sua altura. Então, assim, eu vou respeitar a vida, vou viver a vida que eu puder, da forma mais digna e decente, mas não vou nem lhe encher o saco e nem lhe agradecer. Só tenho um pedido a lhe fazer agora, para encerrar essa história. Se eu puder ser útil, me deixe saber, ou me envolva e me use. Eu estou à sua disposição. Mas eu não queria precisar de você. Mesmo eu sendo insignificante, um verme, um homem cheio de defeitos. Mas me use, se achar conveniente. Se não, vou tentar honrar a sua existência, sendo, apesar de feio e pequeno, o mais belo ser que eu puder ser frente a mim mesmo. Mas usando da minha preocupação em ser digno e decente, e eu não me sinto sendo digno e decente cumprindo esses rituais, esses ritos religiosos, essas orações, porque eu acho um egoísmo sem tamanho eu querer que Deus, eu achar bonito eu ter fé, porque eu tendo fé, Deus vai, os santos, o Espírito vão fazer, porque eu tenho fé. Eu acho isso uma vergonha. Mas a humanidade toda está viciada nisso. O que é que a humanidade quer, cara? Bênção, milagre.